E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo da aritmética básica. E o título da nossa aula de hoje é Radiciação de números naturais. Referente aos números naturais, nós praticamente já estudamos todas as operações que está relacionada aí com a matemática básica. Quais são essas operações? Só para a gente lembrar. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e agora nós veremos a radiciação, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, o que é que nós veremos nesta aula de hoje? Nós veremos aqui os elementos da radiciação, tá bom? A radiciação envolve um símbolo aí específico, que caracteriza a radiciação, nós veremos, tá? Nós iremos definir a radiciação, falar algumas coisas importantes aí, que inclusive a gente deve levar todos esses elementos da radiciação para a radiciação de números inteiros, racionais, irracionais, reais, tranquilo? Em seguida, nós veremos os quadrados perfeitos e os cubos perfeitos. Vou colocar aqui para vocês terem um print da tela, salvar esses quadrados perfeitos, esses cubos perfeitos, porque a gente tendo, principalmente alguns memorizados, é importante para que a gente consiga fazer cálculos de forma mais rápida, né? Cálculos de cabeça, sem que seja necessário a gente realizar a conta no lápis ou na calculadora, tá bom? Então, bora nós. Bom, pessoal, olha o que diz aqui, ó. Dados os números naturais a e n, com n maior ou igual que 1, chama-se raiz enésima de a o número não negativo b, tal que b elevado a n é igual a a. Beleza, professor? Não entendi nada que o senhor falou. Calma. Tudo isso que eu falei aqui, pessoal, a gente pode representar dessa forma. A raiz enésima de a vai ser igual ao número b, que é não negativo. O que é que significa esse b ser não negativo? Significa que ele pode ser nulo, seja igual a zero, ou positivo, tá bom? Lembrando, esse a aqui, ele é um número natural, e esse n também é um número natural, maior ou igual que 1. E essa representação da raiz enésima equivale a isto daqui. b elevado a n ser igual a a. Já já eu vou treinar essa equivalência com vocês com exemplos, tá bom? Só que antes vamos dar nomes aos bois, tá? Primeiro, o que significa esse símbolo aqui? Esse símbolo, pessoal, ele indica a operação de radiciação e é chamado de radical. Então esse camarada aqui é chamado radical e indica pra gente a operação de radiciação. Esse n que vocês veem aqui em cima, que fica em cima do radical, ele é chamado de índice. A gente geralmente diz assim, é o índice da raiz, ou vocês podem dizer é o índice do radical, tá? O a, que fica embaixo aí do radical, é chamado de radicando. Olha só. E b, que é exatamente o resultado dessa raiz enésima, é chamada de raiz enésima, tá bom? Tranquilo, né? E olha que interessante, a radiciação, pessoal, ela é a operação inversa da potenciação. Lembre as operações que a gente já estudou anteriormente. A operação inversa da adição é a subtração. A operação inversa da multiplicação é a divisão. E a operação inversa da potenciação é a radiciação e vice-versa. Tranquilo? Trouxe uma curiosidade aqui para vocês, ó. Olha a curiosidade. Muitos estudiosos, incluindo Leonhard Euler, eu não li errado não, tá? Aqui tá Euler, só que se pronuncia Euler. Acreditavam que o símbolo aí radical, né, da raiz enésima, origina-se da letra R, que é a primeira letra da palavra radix, que significa base, fundamento, né? Provavelmente é uma letra, uma palavra grega aí, talvez, não vou saber dizer com toda certeza. Então a galera achava, incluindo Euler, né, que foi
um dos grandes matemáticos aí que nós tivemos em toda a história da humanidade, acreditava que esse símbolo, esse radical, surgiu através da palavra R, que era a primeira letra de radix. E aqui está meio que, ao longo do tempo, foi se modificando. O ser humano tem muito disso, né, de sair simplificando as coisas. E em muitos casos é bom, em outros não. Mas aqui, no caso, eu acredito que foi. Ó, radix, aí depois tirou o dix, ficou Ra, aí depois tirou o A, ficou só o R, aí do R virou esse símbolo aí. Acreditam, muitos acreditam que foi isso, mas não é batido o martelo não, tá bom? Beleza, falei muito, defini o que é uma raiz enésima, apresentei os elementos, só que a gente ainda não sabe calcular de forma efetiva, com números, a raiz enésima de um determinado número. E é isso que eu vou treinar com vocês a partir de agora. Então, vamos lá. 4 exemplos aqui que eu acredito ser bem tranquilos. No item A, pessoal, nós temos a raiz quadrada. Olha, o índice é 2 aqui, né? Raiz quadrada de 9. O 9 é o nosso radicando. Então, como é que a gente faz para solucionar isso? Eu sei que muitos de vocês já estão gritando o resultado aí, mas eu quero explicar o passo a passo para poder vocês pegarem o fio da meada. Eu não sei quanto que vale aqui essa raiz quadrada. Eu vou chamar de B, então. Lembra que B é esse resultado? Utilizando aquela equivalência que nós vimos anteriormente, deixa eu voltar aqui para vocês recordarem. Raiz enésima de A igual a B, isso equivale B elevado a N ser igual a A, certo? Então a gente consegue mudar essa estrutura para uma estrutura que a gente já conhece, que é envolvendo potenciação, tá? Então aqui, de forma equivalente, será B elevado ao quadrado tem que ser igual a 9. Aí o que é que você tem que se perguntar? Qual é o valor que é elevado ao quadrado da 9? Mais especificamente, né? Qual é o número natural, que a gente está trabalhando com números naturais, que é elevado ao quadrado da 9? E aí vocês conseguem dizer que esse valor será o 3, né? Certinho? Então, a raiz quadrada de 9 é 3. E eu sei que vocês já sabiam disso. Tranquilo? No item B, nós temos o que aqui? Raiz cúbica de 8. Esse 3 aí é o índice, o 8 é o radicando, e queremos saber quanto que vale B aqui, que é o resultado dessa raiz cúbica. E aí basta você pensar, qual é o número que é elevado ao cubo vai dar 8? Qual é o número que é elevado ao cubo dá 8? Ó, esse número com certeza é 2, né? Opa. Se B será igual a 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Voltando para o item A, 3 vezes 3 é 9. Fácil, né? Sem estresse. Eita, professor, e agora que o índice está aumentando e o radicando também está aumentando? Pois é, nesse tipo de situação a gente tem que ficar um pouquinho mais treinado. Existem algumas formas que simplificam esse cálculo, mas eu vou deixar para tratar com vocês um pouquinho mais adiante, tá bom? Que a gente precisa de fatoração de números naturais para poder fazer isso aqui de forma mais sistêmica, vamos dizer assim. Tem um passo a passo, né? Mas utilizando a mesma linha de raciocínio, aqui nós temos a raiz quarta de 625. 4 é o índice, 625 é o radicando, e isso aqui tem que dar o valor B. E aí vocês têm que se perguntar, qual é o valor B que é elevado à quarta dá 625? E aí? Já complicou mais as coisas, né? Sabem? Nesse caso é tranquilo. Nesse caso aqui o B, pessoal, ele vai ser igual a 5, tá? 5 feio. Isso é igual a 5. Vê. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Como eu sei isso? Prática, né? Tem um bom tempo aí de prática e já sabia de cabeça. Item D. Nós temos aqui a raiz quinta de 243. Mesma linha de raciocínio, não sei quanto que vale, vou chamar de B, essa raiz quinta.
e a gente tem que pensar o seguinte: qual é o valor b que é elevado à quinta dá 243? Pensem um pouquinho e me digam. Vou ficar aguardando a resposta de vocês. Aí o vídeo não acaba nunca, né? Bom, o b aqui, pessoal, é 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243. Beleza? Simples demais, né? Fácil demais, como tudo na matemática. Ah, professor, como é que a gente faz para poder descobrir isso de forma melhor, fazer cálculo mental? Isso facilitaria bastante. Então, uma dica que eu dou para vocês é começar a aprender os quadrados perfeitos e cubos perfeitos que eu iria mostrar logo em seguida. Isso vai ajudar bastante, muito, muito mesmo, tá? Só que antes de eu mostrar quais são esses quadrados perfeitos e cubos perfeitos, eu tenho algumas observações para fazer, beleza? Observações bem tranquilas. Olha só, primeira observação. Na radiciação, quando o radicando é igual a 0 ou 1, a raiz enésima é sempre 0 ou 1, respectivamente. Exemplos aqui. Raiz sétima de 0 é 0. Isso é óbvio, né? Se vocês utilizarem a definição, vocês vão chegar nesse resultado aqui de forma bem clara. Raiz décima de 1 é 1. Basta você pensar qual é o número que é elevado a 1. Não, perdão, o contrário, né? Qual é o número que, se eu elevar a 10, vai dar 1? É o próprio 1. A mesma coisa aqui acontece com o 0. Tá? Segunda observação. Não é necessário escrever o índice quando se trata da raiz quadrada. Ou seja, raiz quadrada de 9 sempre será escrita dessa forma. Sempre, 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 sempre. Em todos os cantos que vocês verão a raiz quadrada, o índice não vai estar aparecendo, beleza? Então, se acostume com isso. Eu até acredito que vocês já estão acostumados. Pode ser que algum cuidadoso aí esteja pensando o seguinte: e se o índice da raiz for 1? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Só que nesse caso, é um caso irrelevante, que a gente não trata em nenhum tipo de questão. Porque se o índice da raiz for 1, o resultado é o próprio radicando. Tá? Por exemplo, se eu tivesse raiz, o índice aqui sendo 1 de 3, isso aqui seria o próprio 3. Tá? Então, nesses casos aqui eu nunca nem vi tratando em algum local dessa forma. Então deixamos de lado. Terceira observação. Veremos as propriedades operatórias da radiciação em outro momento, pois precisamos da noção de potência com expoente racional para justificá-las. Então, pessoal, as propriedades operatórias aí da radiciação nós iremos deixar para quando a gente tiver de posse da potenciação com expoente racional, que a gente precisa justificar essas propriedades. Tá show? Por enquanto, o que eu estou mostrando aqui para vocês já dá para resolver vários e vários problemas. Bom, vamos lá para os quadrados perfeitos. Estão aqui, ó. Os que estão aqui com esse asterisco é porque são os mais utilizados, tá bom? Não está com asterisco porque é trivial, né? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 1? É o próprio 1. Você sempre tem que se perguntar isso. 4, que é 2 ao quadrado, 9, que é 3 ao quadrado, 16, que é 4 ao quadrado. Eu coloquei aqui até o 30 elevado ao quadrado, tá? Do 1 ao quadrado até o 30 ao quadrado. E vejam que eu destaquei aqueles que eu considero mais usuais, que aparecem mais em provas, em concurso, no Enem. É até bom a gente saber esses camaradas aí de cabeça, tá bom? Eu sei. Vamos ver agora os cubos perfeitos, que vai ser a mesma ideia, tá? Em relação aos cubos perfeitos, eu coloquei do 1 ao cubo até o 10 ao cubo. E destaquei aqui os mais importantes, que eu considero, que é o 8, 27, 64, 125, 216 e o 1000. Vocês saberem esses camaradas aqui de cabeça, ajudem muitos e muitos problemas a resolvê-los de forma mais rápida. Show?
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula, uma aula introdutória a respeito da potenciação de números naturais. Aguardem as próximas aulas, nós iremos tratar, falei potenciação, né? Nós iremos tratar radiciação de números inteiros, em seguida racionais, irracionais e para fechar tudo, englobar tudo dentro dos reais, tá bom? Valeu, galera, acompanhe as próximas aulas. Até mais.